Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Estamos encerrando o primeiro trimestre de 2026 e estamos iniciando o segundo trimestre de 2026. Essa lição aqui que nós, ora, já estudamos no nosso canal aqui, você que é assíduo, você que nos acompanha via YouTube, você sabe muito bem que nós comentamos as 13 lições do primeiro trimestre de 2026, que tem por tema a Santíssima Trindade. Talvez você não parou para pensar, às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de teologia, eu não gosto de estudar teologia, mas teologia é Bíblia. Exatamente. A teologia pura, ela fala unicamente da Bíblia Sagrada. Se não existisse a Bíblia Sagrada, não existiria teologia. Mas só para nós aqui dar um parecer de uma forma não exaltando a teologia, mas exaltando a Bíblia Sagrada, porque todos nós vamos na escola bíblica dominical estudar a Bíblia Sagrada. Essa lição, que tem por título A Santíssima Trindade, ela falou de algumas áreas teológicas, precisamente 4 áreas teológicas, e falou muito profundamente. Por sinal, eu sou um professor e eu já dei essas lições para os meus alunos, e eu pude ver que tem muitas coisas aqui que eu nem dei para os meus alunos e a lição comentou. A lição ela comentou de forma profunda a teologia sistemática, a cristologia, a pneumatologia e a doutrina de Deus. Eu vou repetir. A lição do primeiro trimestre que nós estudamos, que por sinal é um grande escritor, o pastor Douglas Batista, ele comentou precisamente, profundamente, a teologia sistemática, a cristologia, a pneumatologia e a doutrina de Deus. Essas 4 áreas, essas 4 matérias da teologia. Então, meu amigo, se você estudou, você foi na aula, você ouviu o professor falando sobre a Santíssima Trindade, precisamente essa lição, saiba que você estudou 4 matérias da ciência teológica. Muito bem. E agora nós vamos estudar, que por sinal é outro grande escritor, o pastor e escritor e comentarista da lição bíblica dominical, o pastor que por sinal já foi jubilado, né? Elinaldo Renovato, ele é um pastor jubilado, 2024, se eu não estou me enganando, ele foi jubilado, depois de presidir a igreja de Parnamirim, Rio Grande do Norte, por aproximadamente 25 anos, né? Presidindo aquele campo. Pastor Elinaldo Renovato é um grande escritor e nós vamos aprender muito também nesse segundo trimestre de 2026. A lição, as 3 lições, ela está dividida da seguinte forma, eu até dividi aqui já. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vai falar de Abraão, mais de Abraão do que de Isaac e Jacó. Mas a sexta, a sétima e a oitava vai falar mais de Isaac. A nona, a décima, 11ª, 12ª vai falar de Jacó. E a 13ª lição vai falar dos 3, Abraão, Isaac e Jacó. Então, o pastor Elinaldo Renovato é um grande comentarista, um grande também escritor, um homem de Deus, um homem espiritual. Você presta atenção nas mensagens dele, você presta atenção e você percebe que ele é um homem espiritual, como o nosso querido amigo pastor Douglas Batista também foi preciso nos seus comentários e de forma muito espiritual também, muito bíblica. Tá de parabéns. Comentou 4 matérias da ciência chamada teologia. Coisa linda. Mas nós vamos começar com a lição de número 1. Exatamente. A lição de número 1 tem por título o seguinte título: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Muito bem. É bom nós falarmos aqui, por quê? Porque Abraão, ele veio a ser Abraão, como aqui na lição de número 1, só que a lição de número 1 vai tratar do Abrão, que é o mesmo Abraão.
né? Às vezes você fala assim, mas o nome dele foi mudado. Foi mudado por Deus no capítulo de número 17 de Gênesis. Não no capítulo 12. E a lição de número 1, que nós agora vamos começar a estudar, e eu vou comentar a lição número 1 já, vai falar do Abraão. Abraão não com mais um ar. Abraão, não. Vai falar do Abrão. Porque o seu nome até então, no capítulo 12, não foi alterado pelo próprio Deus. E é bom nós citarmos aqui, só de cunho teológico, de conhecimento, que Saulo, eu estou falando de Saulo, que muitas pessoas dizem Paulo, ele não foi mudado o seu nome para Paulo. Não, Saulo não foi mudado por Deus o seu nome para Paulo. Eu estou dizendo como Abraão, porque foi o próprio Deus que mudou o nome de Abrão para Abraão. E nós vamos ver por que foi mudado. Está lá na introdução. Calma que você vai saber. Mas só para nível aqui de raciocínio e de conhecimento bíblico, Saulo não foi mudado para Paulo. É porque Saulo, talvez você não saiba, e eu também não sabia, Saulo é hebraico e Paulo é romano, e ele tinha dupla cidadania, ele poderia entrar em qualquer um dos dois países sem permissão, porque ele tinha cidadania romana. Então ele veio a ser Paulo, e ele usou, quando ele ia pregar para os gentios, ele usou não o nome de Saulo, ele usou o nome de Paulo. Coisa linda, né? Maravilhosa nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Por isso, crescei na graça e no conhecimento. Mas o tema da lição é esse, Abraão. Aqui já é o nome mudado, capítulo de número 17 de Gênesis. Seu chamado e sua jornada de fé. Texto de ouro vai dizer o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, o Senhor disse a Abrão, não Abraão, Abrão, presta atenção, para você não confundir aqui, tá? O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Coisa linda é o homem obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus disse sai, verbo sair, sai. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. A ordem de Deus aqui para Abrão era sair. Sai, Abrão. Sai, Abrão. Sai e você vai receber o lugar, a terra que eu vou te mostrar, depois que você sair. Foi isso que Deus falou. Primeiro vem o verbo, depois vem a forma que Deus usou esse verbo para explicar para este homem chamado Abrão. Por que ele devia sair? Por quê? Porque eu te mostrarei aonde você deve ir. A verdade prática vai dizer o seguinte: o chamado de Deus na vida de Abrão o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Existe obediência, fé e perseverança. Por quê? Porque se não unir deixar só uma e unir só um e ficar com os outros, não vai dar certo. Tem que unir os três, não unir só dois, não unir só um, falar eu e esse verbo aqui vamos chegar. Não. Se você tiver fé, mas não tiver obediência, não vai chegar. Se você tiver perseverança, mas não tiver fé, dificilmente você chega. Por quê? Porque precisa ter perseverança, precisa ter fé e precisa ter obediência à palavra de Deus. Sai, Abraão. Sai. Vou sair para onde, Senhor? Calma. Primeiro eu falei para você sair. Depois eu vou te mostrar aonde você deve ir. Coisa linda é o homem obedecer à voz de Deus. Aqui na leitura bíblica em classe vai dizer o seguinte, vamos ler o capítulo 12. Por isso que nós estamos falando do Abrão e não do Abraão. Você vai ver que nas outras lições vamos chegar no contexto que o seu nome será mudado e nós não usaremos mais o nome Abrão. Vamos usar o nome Abraão. Mas aqui no capítulo 12, olha só o que o Senhor disse para Abrão. Capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, não em mim, não em Pedro, Tiago e João, não, em Abrão,
serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque se você parar para pensar, está lá, meu amigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número... Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1 e o versículo 17, vamos ter lá as gerações. 14, 14, 14, até Jesus Cristo. De Abraão, porque muitos dizem que Davi, filho de Abraão, está escrito lá, nasceu o Criador, por isso serão benditas todas as famílias da terra. Descendente da tribo de Judá. Muito bem. E foi mesmo. Por quê? Porque o Salvador do mundo se chama Jesus Cristo. E é através da pessoa de Jesus Cristo que nós alcançamos a nossa salvação. Coisa linda é o homem obedecer à voz de Deus. Coisa triste é o homem pegar o seu próprio caminho, achar que tem livre, né? Os seus pensamentos são livres e ele domina todo o seu pensamento, todo o seu percurso. Ele domina todos os seus sentimentos, domina todas as suas emoções, domina todos os seus caminhos futuros, presentes. Não. Coloca tudo isso nas mãos de Deus, que você vai ver que Deus vai te dar o melhor percurso, que Deus vai te dar o melhor caminho. Deus vai guiar os seus passos, Deus vai guiar a sua vida. Não tome direção, é um conselho de Deus aqui. Não tome direção aonde Deus não lhe deu direção. O que eu quero dizer é isso. Se Deus mandou você ficar, fica. Mas se Deus mandou você ir, vá. Mas não queira ir se Deus mandou você ficar. E não queira ficar quando Deus manda você ir. Seja obediente à voz de Deus, meu amigo e minha amiga. Seja obediente à voz de Deus. Com certeza você será abençoado, como Abraão foi, como Abraão foi. Você será bendito também. A sua descendência será bendita. Deus alcançará toda a sua descendência. Por quê? Porque você obedeceu à voz de Deus. Na introdução vai dizer o seguinte: nesse trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua vocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado, olha aí, é pai exaltado, por isso que Deus mudou o seu nome. Depois de um tempo tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado pelo próprio Deus para Abraão, que significa pai das multidões ou pai das nações. Está lá no Evangelho, não, né? Em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Muito bem. Que foi ao contrário de Paulo, que muitas pessoas falam que foi o próprio Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Não está dizendo isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Nos 66 livros não tem. Só se tem em livros extras bíblicos que tentam pegar o lugar da Bíblia. Não, mas a Bíblia Sagrada não tem. Então não queira colocar algo que não tem na Bíblia e só porque eu quero vai ter. Não, não é assim. A Bíblia está escrita. O que foi revelado foi selado. O que tem a partir disso é iluminação, esclarecimentos mais claros do próprio texto sagrado, da própria revelação. Não tem nova revelação. Então, o que Deus falou está falado. Se o nome de Abraão foi mudado para Abraão pelo próprio Deus, foi. Isso nós não podemos questionar. Por quê? Porque aqui na introdução está dizendo, de pai exaltado passou a ser pai da multidão. Coisa linda, né? Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, que é o sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com o que faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo.
Deus, ele é o melhor GPS de um ser humano que quer seguir um caminho bom. Deus é o melhor GPS. Coisa linda. Como eu falo sempre aqui nos meus comentários das lições bíblicas de escola dominical, eu comento só os pontos precisos, tá bom, meu amigo? Agora eu acabei de ler o tópico 1 e subtópico 1. Agora eu vou ler o subtópico 3 do tópico 1. Vai dizer o seguinte: o Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno, de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, e nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra o que permanece fiéis. No tempo oportuno. Tiago capítulo 4, versículo 10. É no tempo oportuno. Deus não atrasa e Deus não adianta. Deus, na hora certa, ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Eu falo sempre isso. Não queira atrasar o relógio de Deus. Não queira adiantar também a sua bênção. Mas no tempo certo, na hora certa, Deus manda. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com o relógio humano. O que eu quero dizer? É esse relógio aqui? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Deus não marca datas como você marca. Ah, eu quero, nessa data eu quero. Não, não, não. Esquece. Com Deus não, não tem biquinho, não tem joguinho, não tem nada. Com Deus é na hora certa, no momento certo, na hora exata, Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Não queira, eu quero, no ano que vem eu quero a bênção. Não, meu amigo, talvez Deus fale assim, eu vou te dar a bênção 6 meses, em 3 meses, ou daqui 2 anos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um sonho ser realizado, um sonho muito grande. Aí data, marca uma data. Não, meu amigo, coloca os seus projetos, os seus sonhos, os seus destinos, os seus ir, os seus vir nas mãos de Deus, no tempo de Deus. Coloca que com certeza você não será frustrado pelos seus pensamentos indutivos de dar certo. Aí você frustra, você não será frustrado. Segundo tópico, primeiro subtópico vai dizer o seguinte: como homem de fé, Abrão entendeu o chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Coisa linda é quando o homem pega a direção de Deus. É que eu acabei de falar. Não queira ficar plantado aonde Deus mandou você caminhar. Mas não queira caminhar também aonde Deus mandou você ficar. Obedeça à voz de Deus. Oh, coisa linda é obedecer à voz de Deus. Esse homem aqui tem muito a nos ensinar. Abrão, ele vai para uma terra, sai da casa dos seus pais, porque isso foi Deus que mandou falar. E coisa triste também, por quê? Porque Abrão, ele levou consigo Ló. E Deus falou que não era para levar ninguém. Deus falou, sai da casa da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Então não era para levar ninguém. Aí o camarada vai lá e leva o seu sobrinho Ló. Posteriormente, veio acontecer ali, como você sabe mesmo, de Sodoma e Gomorra, que nós não vamos falar agora. A lição vai demorar para nós falarmos. É a lição número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Vai falar mais precisamente, então não vou nem aqui aguçar a sua curiosidade. Mas coisa linda é quando Deus fala e você irrestritamente, sem duvidar, sem dar um jeitinho também para você ajudar Deus, você obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque Abrão, ele leva consigo Ló. E depois causou um drama terrível que nós vamos lecionar e estudar na lição de número 5. Mas esse homem é um homem de fé, realmente. Abraão foi o pai da fé. Camarada, sai. Deus fala, sai. Eu vou te mostrar para onde você deve ir. E eu vou te abençoar.
e ele sai sem conhecer a terra, sem saber aonde ele ia, sem saber o que ele iria enfrentar naquela terra, sem saber se ia dar certo ou se não ia dar certo. Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu irrestritamente, perfeitamente, na vida deste homem da fé chamado Abraão. Coisa linda é um homem obedecer à voz de Deus. Na conclusão, vai dizer o seguinte: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Você viu aí que a conclusão falou? Em Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio da descendência desse homem da fé, chamado Abraão, que posteriormente veio, aqui eu vou dar só uma pausa aqui, posteriormente veio a ser a nação de Israel, exatamente. Que também, as pessoas queira ou não queira, os muçulmanos, eles falam que o seu fundador, o seu pai, é Abraão também. Ou seja, Abraão, ele não só é pai de Israel, ele também é pai dos muçulmanos. Você sabia disso? Eu estava lendo um livro, e é um livro bem confiável, não é um livro aqui do Brasil, é um livro bem confiável, que fala que o pai da nação árabe é Abraão também. Olha que coisa linda, ele chama Abraão de pai também. E veio a ser uma grande nação mesmo, porque se você juntar aí todos aqueles que chamam Abraão de pai, você vai ver que tem uma grande nação. Mas a nação santa, a nação eleita, a nação que Deus escolheu para nascer Jesus Cristo, é a nação de Israel. Vamos lá. Abençoar em Cristo todas as famílias da terra, diante da sua obediência e fé. Em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Coisa linda é o homem obedecer à voz de Deus. Coisa linda é quando o ser humano ele obedece à palavra de Deus. Mas coisa triste é quando o ser humano, Deus está falando e ele não quer ouvir. Deus está lhe avisando, mas ele não quer atentar. Deus está lhe alertando, mas ele não quer ouvir o alerta de Deus. Coisa triste. Camarada, eu falo sempre isso, ele pode caminhar com Deus, ele pode orar, ele pode jejuar, ele pode consagrar, ele pode ler a Bíblia Sagrada, mas se ele não obedece à voz de Deus, eu não estou falando para você obedecer fulano, ciclano, não. Eu estou falando o que Deus fala. Se você não obedecer o que Deus fala, eu estou falando o que Deus fala diretamente ao seu coração. Se você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia, se você é um homem consagrado por Deus, você ouve a voz de Deus. E se você não obedecer esses comunicados de Deus, meu amigo, você não será abençoado como seria abençoado obedecendo a voz de Deus. Por quê? Porque existem homens que fundaram igrejas, existem missionários que desbravaram países, existem missionários que fizeram pregações extraordinárias que até hoje nós falamos deles. Existem pregadores que pregaram uma mensagem só, como Estevão. Mas se obedeceu à voz de Deus, foi bem sucedido. Deus abençoou a vida dele. E Deus abençoou a sua posteridade, com certeza. Agora, se não obedeceu à voz de Deus, mas foi um homem irrepreensível ali, mas quando Deus falava, ele não obedecia, ou ela, não obedecia, com certeza as bênçãos que haveriam de alcançá-los não alcançarão. Por quê? Por falta de obedecer à voz de Deus. E também obedecer os seus líderes aqui na terra, porque a Bíblia mesmo fala que Deus chamou homens para guiar outros na direção. E ele confiou. E ele fala que isso que ele confiou a estes homens chamam-se autoridade. Então Deus deu autoridade a esses homens para coordenar, para não subjugar, mas para coordenar, para ensinar, para conduzir, palavras boas, sadias aqui, que eu estou até escolhendo para não ferir
alguma coisa aqui do vocabulário e também da eclésia, para conduzir, né? Confiou a homens, confiou a mulheres essa autoridade. Então, meu amigo, mas eu falo sempre isso, mesmo você confiando ali a sua salvação em homens, né? Não devemos fazer isso. Por quê? Porque tem coisa que só Deus fará por você. E uma das coisas que só Deus fará por você, eu vou falar para você. E eu acabei de dar a pista agora. É essa mesmo, é salvação. Ninguém pode te salvar. Ninguém vai te salvar. Só Jesus pode te salvar. Pode te levar ao céu. Através da sua obediência a Deus. Exatamente, meu amigo. Através da sua obediência a Deus. Mas eu vou ler aqui no livro de, não é melhor dizendo, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1 e versículo 17, que vai dizer o seguinte. Olha lá. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O Salvador da humanidade. E o versículo 23, olha que coisa linda. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Que traduzido é Deus conosco. Coisa linda, né? Quando o homem obedece à voz de Deus. Deus convidou Abraão para sair, ele saiu, pegou ali a direção que Deus lhe confiou, foi bem sucedido, errou, como muitas pessoas erram, é bom nós falarmos disso aí, porque às vezes você quer espelhar em Abraão a sua vida, né? Eu vou me salvar só olhando para Abraão, eu vou me salvar só olhando para o profeta Moisés, o libertador. Eu vou me salvar só olhando para o sacerdote Samuel. Ó, coisa linda. Aquele ali, para mim, foi um dos maiores sacerdotes naquele segmento levítico. Eu vou me salvar olhando para o homem mais forte da Bíblia, Sansão. Eu vou me salvar olhando para o maior rei de Israel, depois do rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Davi. Eu vou me salvar olhando para o maior homem intelectual de todos os tempos, o maior cérebro brilhante de todos os tempos, Salomão. Olhando só para ele. Não vai conseguir. Eu vou me salvar olhando para um dos maiores profetas de todo o Velho Testamento, como o profeta Jeremias. Não vai conseguir se salvar. Eu vou me salvar olhando para o maior profeta de todos os tempos, João ou Batista. Não vai conseguir se salvar. Eu vou me salvar olhando para um dos maiores missionários dos gentios de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Não vai conseguir se salvar. Eu vou me salvar olhando para um dos maiores discípulos de Cristo, que nem a morte pôde com ele. A morte morrida mesmo, que as pessoas tentaram contra a vida dele. Não conseguiram. Foi a morte natural, de velhice. Não puderam. João. Não o João Batista, mas o João, discípulo de Jesus. Não. Só olhando para ele você não vai te salvar. Mas você quer se salvar, meu amigo? Eu acabei de ler o nome dele. Depois das gerações, depois de tudo que nós falamos aqui, olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Ele pode te salvar. E veio deste homem, porque obedeceu à voz de Deus, chamado Abraão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.